Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pergunte a Endócrino, onde eu, Janice Sepúlveda, endocrinologista, respondo às perguntas dos nossos seguidores, as dúvidas mais frequentes nas nossas postagens. Então, bora ficar por aqui. Muita pergunta hoje, né? Muitas dúvidas, tantas dúvidas que eu dividi hoje a live em 4 grandes blocos para tentar aí juntar as dúvidas para que vocês tenham aí uma sequência, né, nas respostas. Começando este nosso momento para dizer para vocês que, como todos os sábados, uma dúvida muito frequente das pessoas no dia a dia são: quais são os números que eu preciso alcançar no tratamento do meu diabetes para ficar joinha, né? Para ficar seguro, para ficar protegido, para estar bem com o meu tratamento. É uma dúvida muito frequente. Então a gente já precisa alinhar uma coisa com muita clareza. As metas no tratamento do diabetes, elas são, e assim devem ser, individualizadas. O que vale para você pode não valer para o seu pai, pode não valer para o seu irmão, para o seu vizinho, porque você não é ele. Simples assim, não é, gente? Muito simples. Então, as metas são individualizadas, elas levam em consideração a idade, doenças associadas, quantidade de hipoglicemia que a pessoa tem, expectativa de vida, qualidade de vida, complicações já presentes do diabetes. Então, não é simplesmente olhar um número e pegar aquele número para você ou entregar ele para a pessoa com diabetes. É uma interpretação conjunta. E não é um número só, né? Às vezes as pessoas falam assim: a minha glicemia tem que ficar 100. Fica 100, né? 100 ali, 100, né? Um número tão exato para uma condição que não é tão exata assim, não é o que a gente busca. Então, vamos entender em relação aos números do diagnóstico, que também é uma dúvida muito frequente, e as metas no tratamento. Então, pega o caderninho, gente. Pega o caderninho e anota o que nós vamos falar aqui, que vale para a maioria das pessoas. Aí você vai pegar este número e quando você for na consulta com a sua equipe, você fará uma perguntinha para eles. Este número que eu anotei aqui, que é geral, ele também serve para mim? É deste jeito? Porque saber o número geral já vai clarear muito a sua vida, porque a maioria das pessoas nem o número geral elas sabem. Então vamos lá. Se eu tenho diabetes tipo 1, tipo 2, pós-transplante, por qualquer outro, né, outro tipo de diabetes que não seja o diabetes gestacional, que tem metas mais rigorosas e completamente diferentes das pessoas que têm a doença crônica, né, que vai ficar aí acompanhando a pessoa durante a vida. A maioria
das suas medidas, né, das suas glicemias, elas devem estar entre 70 e 180 miligramas por decilitro, né? Tem gente que às vezes vê o miligramas por decilitro e fala assim, doutora, o que se tem de mg/dl? Miligramas por decilitro é a unidade de medida da glicose no sangue, ok? Então, entre 70 e 180, a gente busca o quê? Um outro termozinho muito frequente, que é o tempo na meta, né? A gente sabe o 70 a 180 e vem o conceito do tempo na meta, ou o inglês muito falado, né? Nas lives, nos congressos, o time range, tempo na meta. Se 70% ou mais do tempo, um adulto, criança também, gestante também, dependendo aí da sua meta, estiver dentro destes 70 a 180, a sua chance de daqui 3, 4 meses fazer uma hemoglobina glicada, que é a média das suas glicemias nos últimos 90 a 120 dias. Você tem muita chance de estar com ela na meta para sua idade. Dentro desses 70 a 180, existem as variações, que podem muitas vezes ser 100 a 200, 70 a 140, 70 a 120, 70 a 150, porque esta individualização vai depender sim de muita coisa. Por exemplo, da forma como você está tratando o diabetes, se os medicamentos que você utiliza podem causar a hipoglicemia, que é a glicemia menor que 70. Se você precisa de um cuidador, se você dorme sozinho, se você não dorme sozinho, se você tem possibilidades de monitorar continuamente, né? Se você usa um monitor contínuo de glicose. Então não é preto no branco. É óbvio que se eu atendo uma pessoa no meu consultório, vamos lá. Se eu atendo uma pessoa no meu consultório que usa um análogo de insulina de longa duração, outro de curta duração, ou seja, as insulinas com um potencial menor de ter como efeito colateral a queda de glicose. Se essa pessoa tem muita fitinha para medir no dia a dia, ou se usa um sensor de monitorização, é óbvio que eu posso apertar mais a meta e devo apertar mais a meta desta pessoa do que uma outra pessoa que não sabe às vezes ler e escrever, que não tem uma pessoa para ajudar no cuidado em casa, que precisa às vezes que um filho deixe uma caneta ou uma seringa já montada para ela aplicar, que está recebendo às vezes do posto uma fitinha por dia. É óbvio que é diferente. Então, qual que é a lição nas metas? Saiba a regra geral e na hora da sua consulta tenha clareza de qual é o número que você está buscando. Porque quem não sabe o que está buscando no tratamento sofre à toa. Quem não sabe o que está buscando no tratamento fica se torturando no dia a dia, angustiado. Quer ver? Vamos para a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ainda é o exame que nós temos no dia a dia para ajudar a enxergar o tratamento de uma forma maior. Para a maioria das pessoas, o objetivo
é uma hemoglobina glicada menor do que 7%. Se você alcança isso, significa que a sua glicemia no dia a dia, ela varia em torno de 154. É um número para você decorar. Decora aí. Porque para ficar em torno de 154, ela varia de 120 e um pouquinho até 180 e um pouquinho. Aí você começa a enxergar, olha, então quer dizer que se a maioria das vezes que eu medir a minha glicemia, ela estiver aí girando em torno de 150, daqui 3 meses meu exame deve estar bom, né? E aí, quando você aprende isso, entende isso direitinho, você não leva susto quando abre o resultado do exame no laboratório. Quem leva susto ao abrir o exame no laboratório tem que se preocupar com algumas coisas. Ou o exame está errado, acontece, não frequentemente, mas acontece, ou você não estava prestando atenção no seu diabetes no dia a dia. Se você mede em casa. Ah, Janice, mas eu tenho diabetes tipo 2. Não faço as medidas em casa porque eu não uso insulina. E, portanto, em um primeiro momento, a única forma que eu tenho de ver o controle do meu diabetes é através da hemoglobina glicada a cada 3, 4 meses, correto? A princípio, correto. Porque se você tem um bom controle e só usa medicamento oral, comprimido ou medicamentos injetáveis que não são a insulina e que existem para o tratamento do diabetes tipo 2, estamos partindo do pressuposto que sua hemoglobina glicada está na meta. Porque se não tivesse, você tinha que estar usando ou mais comprimidos ou insulina. Deu para entender que o diabetes não precisa ser complicado, como as pessoas falam? Coloca aí para mim, gente. Vocês estão entendendo essa primeira parte que é das metas? Não precisa ser tão complicado como as pessoas acham, desde que você entenda o conteúdo, desde que você tenha clareza sobre o passo a passo no tratamento do seu diabetes. Então, se você entende isso, você também vai entender que se você está fazendo hemoglobina glicada várias e várias vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a sua hemoglobina glicada não está na meta, que para a maioria dos adultos é menor que 7%, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu vou aproveitar em relação às metas e vou responder algumas perguntas. Tenho 25 anos de diabetes, já fiz de tudo e não consigo controlar o meu diabetes. O que fazer? Gente, diabetes, felizmente, é uma condição que tem várias possibilidades de tratamento. Então, se você há 25 anos, há 1 ano, há 50 anos ou há 2 anos não alcançou a meta para a sua idade, por isso que a gente começou por meta, porque se você não sabe a meta, você não sabe o que você está buscando. Se você ainda não alcançou a meta, tá tudo certo, porque cada um tem uma jornada. O que é mais fácil para uns é mais difícil para os outros. E cada um sabe
aonde dói, né? O seu calo. Mas o que é necessário entender? Se você ainda não está com o controle que você busca, fazendo aquilo que você está fazendo, será que não é chegada a hora de se perguntar que se você continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que você está fazendo agora, você vai continuar tendo os mesmos resultados? O que é que vocês acham? Se a gente está tendo um resultado fazendo uma coisa, se a gente quer um resultado diferente, a grande chance é que você precise fazer uma coisa diferente, ou mais refinada, ou com correções, com ajustes. Então vamos lá. No Brasil, a maioria das pessoas com diabetes tipo 1 não estão com o tratamento com insulina ajustado. Usam muito mais insulina lenta do que insulina rápida. Quando o ideal é que, na melhor das hipóteses, use a mesma quantidade de lenta e de rápida, ou seja, se eu uso 40 unidades por dia de insulina, na melhor das condições, né? Não é o ideal, mas o menos pior de todos é que você estivesse usando 20 de lenta e 20 de rápida. O que acontece no Brasil? A maioria chega usando 36 de lenta e 4 de rápida. Vai dar certo? Não. Você quer mudar? Estude. Discuta com o médico. Entenda como que a sua condição funciona. Porque se você continuar usando a mesma coisa, do mesmo jeito, você continuará tendo o mesmo resultado. Eu tenho diabetes tipo 2 e não quero usar insulina. E tem 10 anos que a minha hemoglobina glicada está acima de 7%. E eu já tentei de tudo quanto é comprimido que existe. Se você continuar tentando de tudo quanto é comprimido que existe, você continuará com a mesma hemoglobina glicada. Se continuar batendo na mesma tecla de que, eu tenho preguiça da contagem de carboidratos, eu não quero fazer as contas, eu não gosto de fazer as contas, é muito chato, é muito cansativo, eu não quero usar balança, eu não quero usar rótulo. Se você continuar chutando o que você está comendo, tentando acertar na bucha, você continuará tendo os mesmos resultados que você tem hoje. É simples assim. Doutora, mas eu tenho glicemia muito alta depois que eu tenho uma hipoglicemia. Como que você corrige a hipo? Como tudo que tem pela frente. Vai continuar tendo muitos picos quando tiver uma hipoglicemia. Então, a matemática é a seguinte: se não está funcionando do jeito que está, dê um passo para fazer diferente. Saia da sua zona de conforto e busque pelo menos uma coisa a mais de cada vez diferente, para que você consiga um resultado diferente, porque tem tratamento. Tem jeito sim de caminhar cada vez mais no seu ritmo, sem pressa, sem pausa, até o resultado, que dará a você uma vida muito tranquila, muito de posse do seu diabetes.
ok? E falando de metas, a gente também vem aí para a segunda pergunta recordista nessa página. Doutora, minha glicose está 110, minha hemoglobina glicada está 7. Eu tenho diabetes? Doutora, minha glicose está 99, minha glicada está 6,2. Eu tenho diabetes? É uma pergunta muito comum, porque as pessoas também não conhecem os números para se dar o diagnóstico de diabetes. Então vamos lá, não é difícil? Diagnóstico do diabetes para qualquer idade, tá? Os números da criança, do idoso, do adulto não são diferentes, só são diferentes para a gestante, para o diabetes gestacional. 2 glicemias de jejum colhidas com pelo menos 8 horas de jejum, maior ou igual a 126, ou seja, repetiu e confirmou, é igual diabetes. Ai, Janice, minha glicemia de jejum deu 130, eu fiquei apavorada. Comecei a usar adoçante, parei, cortei os carboidratos tudo da minha casa, parei de tomar refrigerante normal, emagreci uns 5 quilos, fui lá e fiz de novo o exame, e esse exame deu 98. Vai ficar na escuridão. Sabe por quê? Porque para confirmar o diagnóstico do diabetes, você tem que estar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo no dia que o exame deu alterado. Não se engane. Porque quando as pessoas se enganam assim, elas atrasam muitas vezes o diagnóstico correto. E parar de consumir refrigerante, fazer exercício, fazer dieta, trocar o açúcar por nada ou por um adoçante, isso é tratamento do diabetes. Cortar os carboidratos de casa não é tratamento não, né? É doidura, mas é tratamento. Então, se você está tratando, o resultado melhora. Não quer dizer que você não tenha. Então, 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126. Uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Ou um teste oral de tolerância à glicose, aquele do melado, que a gente faz cada vez menos, mas ainda é feito. Maior ou igual a 200, repetidos e confirmados, ou 2 diferentes alterados na mesma hora, é diabetes. E acabou. Fim. É diabetes. Vamos seguir em frente, vamos tratar. Não vá fazer uma dieta de passar fome e repetir o exame para achar que você se curou milagrosamente. Não, ele continua lá com você. Mesmo nos casos de remissão do diabetes tipo 2, que é um caso à parte, é remissão, não é cura. A qualquer hora pode subir de novo. Não se engane e não se deixe enganar por falas equivocadas. Não seja bobo, não seja inocente de cair na lábia dos picaretas de plantão que estão prometendo a cura do diabetes para você. Remissão é uma coisa, cura, né? Cura é muito diferente, tá? Aí uma pessoa perguntou assim, a minha filha ou filho, não me lembro agora, desculpa, teve um resultado de hemoglobina glicada de 6,2, tá alterada. Um peptídeo C, que é um exame onde nós dosamos a reserva de insulina no pâncreas, normal, e anticorpo negativo. Pode ser diabetes tipo 1? Pode. Por que que pode? Vamos entender? Pelo exame, não tem diabetes ainda.
por esses exames que ela falou. Tem pré-diabetes, exames alterados. Porém, principalmente para crianças e adolescentes, para que a gente possa comprovar o tipo de diabetes, nós temos 4 tipos de anticorpos diferentes. Esses 4 tipos de anticorpos diferentes, se todos forem dosados, porque um deles, o antitransportador de zinco, ele nem é pago pelos planos de saúde, nem é feito pelo SUS. Então, é mais difícil das pessoas dosarem os 4. Mas mesmo que a pessoa dose os 4, a gente só consegue pegar 96% das pessoas. 4% não tem esses anticorpos positivos ou tem algum anticorpo que nós nem descobrimos ainda positivo, o que não quer dizer que você possa garantir que ela não seja. Mas o diabetes mais frequente em crianças e adolescentes é o diabetes tipo 1, ok? E ainda existe aquelas pessoas que têm um diabetes, né, que a gente chama aí, né, de DM1 idiopático. É um diabetes tipo 1, é igualzinho o que tem anticorpo positivo, mas o anticorpo é negativo, tá? Então a pergunta dela é: ainda pode ser tipo 1? Sim, ainda pode ser tipo 1, mas quem tem que esclarecer isto é o seu médico, ok? Então este foi o bloco 1 dessa live, juntando as perguntas, ok? E pelo que eu vi aqui sobre metas glicêmicas, aparentemente não tem mais nenhuma dúvida, mas se você tá aqui desde o começo e tiver alguma dúvida ainda sobre as metas no diabetes, no tratamento e sobre os números do diagnóstico, você coloca aí que no final eu volto, tá bom? Seguindo isto aqui, então, né, aproveitar falando de metas, outras perguntas muito frequentes também são em relação à hipoglicemia. Gente, anota. Hipo de baixa, hiper de alta. Hipoglicemia é quando você, em tratamento do diabetes, porque existe a hipoglicemia que não tem nada a ver com diabetes. Existe, sabia? Pois é, existe. E é totalmente diferente da do diabetes. No ponto de vista que no diabetes é definido como uma glicemia menor que 70 miligramas por decilitro. Janice, minha hipoglicemia não é 70 não, acho que você está enganada. Minha glicemia é 100. É 80. Na hipoglicemia para mim é só quando tá 40. Presta atenção. Hipoglicemia para João, para José, para Maria, para Marlene, para Andréia, é a glicemia menor do que 70. Este é o valor a partir do qual você aumenta a chance de faltar glicose no seu cérebro. Porque à medida que vai caindo, seu corpo vai sentindo falta daquele açúcar. E aí a gente tem os níveis de hipoglicemia. Nível 1, nível 2 e nível 3. Coloca aí para mim quem sabe esses níveis todos de cor. Então, se você tem sintomas de hipoglicemia e ela está acima de 70, você não está correndo o risco que uma pessoa que está com ela abaixo de 70. E você pode ter o que nós chamamos de pseudo-hipoglicemia.
as pessoas que não estão com diabetes muito organizadinho, né, niveladinho, e às vezes a glicemia vai em 400 e baixa para 100, vai em 500 e vem para 80. Essas quedas abruptas, rápidas, elas dão o mesmo sintoma da glicemia menor que 70. Mas se você olha e não está menor que 70, você não está correndo risco, né? Naquela hora. Não quer dizer que você não está sentindo aquela coisa, mas você não está correndo risco. Então você tem que respirar fundo e pensar: nossa, a Janice explicou lá na live que se minha glicose sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, e na hora que ela cai, às vezes eu olho, tá 100, e eu tô me sentindo mal, tô tonto, meu coração tá acelerado, eu tô suando horrores, né? Minha boca tá dormente, meus braços estão tremendo. Não quer dizer que eu não tô sentindo, quer dizer apenas que eu não estou em risco, que eu não preciso consumir um açúcar puro, tomar uma água com açúcar. Por quê? Porque se você antecipar apenas uma refeição normal sua, se você passar uma água no rosto, respirar fundo, né? Tomar um copo d'água e esperar e continuar acompanhando, você vai ver que aquele sintoma passa sem precisar comer extra, sem precisar desesperar. Em torno de 70, 72, 75, muitas pessoas mais sensíveis já começam a sentir alguma coisa, mas ela já está encostando nos 70, né? Então é diferente. Então vocês vão lembrar de mim. Viu que a glicemia acima lá de 70, 80, 90, 100, tá sentindo alguma coisa, mas não tá abaixo de 70, respira fundo e vai na fé. Não fica comendo toda hora. Não come o pacote de bala, né? Porque senão você sobe demais ela e daqui a pouco você tem que baixar. Você sobe e cai, vai continuar do mesmo jeito. Então, hipoglicemia nível 1, 54 a 69. Nível 2, abaixo de 54. É o que a gente chama de potencialmente grave. E nível 3 é aquela mais que é chamada de grave e que você não dá conta mais de reconhecer o sintoma, de diagnosticar, né, medir para confirmar e tratar sozinho, porque já está faltando muita glicose dentro do seu cérebro e você não consegue mais ou raciocinar para fazer direito, pode acontecer sim, ou você pode até perder a consciência, desmaiar ou até ter uma crise convulsiva por conta da glicose baixa. Por isto que para quem usa insulina, principalmente, que o efeito colateral é a hipoglicemia, ou para quem usa medicamentos orais que podem baixar nessa glicemia, monitorar é a única ferramenta que você tem no dia a dia para resguardar a sua sanidade mental. Porque tentar adivinhar o que está acontecendo dentro do seu corpo é doidura, é loucura, não vai funcionar. Sabe por quê? Pelo simples fato que nós, seres humanos, não adivinhamos. Então, quando você fica assim, eu sei o que acontece comigo. Eu conheço meu corpo mais do que ninguém. Preste atenção, seu corpo pode te enganar. Precisa medir para saber. Precisa medir para conhecer. Não tem jeito de adivinhar. Então, a Tainá tá perguntando aqui, querida, grau 3 seria a partir do momento em que a pessoa não consegue
tratar sozinha. Precisa de ajuda de outra pessoa para tratar. Ou seja, está desmaiado, está em crise convulsiva ou não dá conta de ter uma atitude. Por exemplo, às vezes a família encontra a pessoa acordada, mas a pessoa tá assim, ó. Fulano. Tô contando as histórias que eu já escutei no meu consultório, tá? Aí a pessoa fala assim, nossa, deve estar com hipoglicemia. Vamos pegar uma água com açúcar? Dá água pra pessoa. Aí encosta na boca, a pessoa não engole, não bebe, não dá conta de entender. Ela tá uma estátua. Por quê? Porque o cérebro não tá trabalhando. Isto também é uma hipoglicemia grave, tá? Então, toda vez que a pessoa precisa de ajuda para o tratamento, ela tem uma hipoglicemia grave, ok? Claro, obviamente, que eu não tô falando de criança pequenininha, né, gente? Porque criança pequenininha sempre, teoricamente, tem hipograve, né? Porque ela não pode tratar sozinha. Obviamente que eu não estou me referindo a elas. Na criança pequena, você só pode falar de hipoglicemia grave se a criança perder a consciência ou for achada em crise convulsiva, tá bom? E tem as hipoglicemias assintomáticas. E aí, eu vou dizer uma coisa muito dura para vocês. A responsabilidade de entender a hipoglicemia, se você a tem, ou usa algum remédio que coloca você em risco de hipoglicemia, de identificar se você tem hipoglicemia sem sintomas, ela é sua. É você que tem diabetes, que tem que parar quando tem uma hipoglicemia e se perguntar: eu tive sintomas? Por que será que chegou num número tão baixo? Será que eu estava sentindo alguma coisa e não prestei atenção? Porque a maioria das pessoas que dizem que não tem sintomas com hipoglicemia, quando elas são treinadas para medir em qualquer pequena alteração no corpo, elas começam a ver que os sintomas nela, às vezes são mais leves, às vezes são mais pesados, às vezes eles são diferentes de outras pessoas. Por exemplo, eu tenho pacientes que quando começam a ter cólicas intestinais, vão lá e medem e já sabem que está com hipo. Olha para você ver como é que é diferente. E como que essa pessoa descobriu? Prestando atenção no seu corpo, estudando o seu corpo. Então, para você que tem risco de hipoglicemia, a responsabilidade de identificar o sintoma, de prestar atenção no seu corpo e a qualquer alteração ou aqui, ela é só sua. E aí é importante que quando você for às consultas, você põe as cartas na mesa. Doutora, eu tive 10 hipoglicemias desde a última consulta e em 5 delas eu não senti nada. Ou em nenhuma delas eu senti nada. Quando eu medi estava 60. Mas para e pensa bem em cada episódio se você estava prestando atenção em você. Por exemplo, eu não tenho sintoma de hipoglicemia, não. Eu vou lá para academia, eu corro na esteira 1 hora, eu faço musculação, eu saio de lá todo suado, com o coração acelerado, cansado, fadigado, tô sem energia nenhuma. E aí, na hora que eu chego em casa e meço, minha glicose tá 60, eu não tô sentindo nada. Não tá sentindo nada como, criatura? Como é que você sabe que não tá sentindo nada? Se suar, ficar cansado, ficar fadigado, a frequência cardíaca aumentar,
também são sintomas de hipoglicemia. Se você está chegando da academia com hipoglicemia e isto acontece com frequência, amor, você precisa medir essa glicemia lá na academia. Porque esses sintomas que parecem ser do cansaço, do exercício, já podem ser hipoglicemia. Então é muito importante que você estude cada episódio de hipoglicemia, anote tudo que você puder e a cada sintoma você descubra se você é uma pessoa que tem hipo com sintoma ou sem sintomas. Por quê? Porque o tratamento tem que mudar. A meta tem que mudar. Porque tem jeito de voltar a ter os sintomas. E embora os sintomas sejam muito desagradáveis, agradece para Deus se você tem. Porque são os sintomas que te alertam. São os sintomas que podem te salvar de ter uma hipoglicemia nível 3. É ele, você precisa dele. Ele é o recurso que você tem para te alertar, tá? E quando a pessoa tem hipo sem sintomas, não só o tratamento tem que ser modificado, mas também o número de fitas para medir glicose ou a monitorização contínua de glicose, o ajuste do tratamento, quiçá até uma indicação de uma bomba de insulina. Se você não vê, você vai ficar perdido no meio do caminho. Então, presta bastante atenção em relação a isso. Quais as perguntas que nós tivemos aqui? Doutora, quando eu faço um esforço muito grande, que não é um exercício físico, a minha glicose cai. Gente, esforço muito grande, seja faxinando uma casa, seja caminhando e batendo perna na rua para fazer compra de Natal, seja caminhando na praia quando você está viajando. O esforço muito grande, a percepção subjetiva do esforço que nós chamamos, ele para você faxinar uma casa pode ser um esforço, um gasto energético maior do que uma hora de corrida para mim. Então você é que tem que entender o que você faz no dia a dia que gasta muito a sua energia, que te faz ficar cansada, né? Que faz você ficar às vezes até mais ofegante e que pode estar funcionando como um gasto de energia que pode também fazer, né, o papel aí de baixar sua glicose. E quando isso acontece, anota. Olha, doutor, toda vez que eu faço faxina na casa, cai. Toda vez que eu trabalho na roça, que eu pego na enxada, cai. Toda vez que eu ando de bicicleta com meu filho, parece que é tão levinho, não tô nem sentindo. Cai. Para que você possa entender o que está acontecendo com você. Para de colocar na hora da consulta tudo o que acontece com você o ano todo. Estude o que acontece com você. Porque do mesmo jeito que vocês não adivinham, nós também não. Né? E os exercícios, eles têm efeitos diferentes na glicose. Se você corre, se você faz um exercício físico aeróbico, se você dá aquela suada, né, aquela cansada, geralmente a glicemia tende a baixar e você deve precisar de ajustes para que isso não aconteça naquela hora do exercício ou logo depois, tá? Os exercícios que usam muito os músculos, né, musculação, mas não só musculação, tá, gente? Musculação, pilates, funcional.
Muitas vezes eles fazem a glicemia. Você vê a glicemia subindo na hora que você está fazendo e na maioria das pessoas ela pode cair lá na frente. Então, estudar o que acontece na hora que começa, durante e nas horas depois do exercício é um estudo. Seja curioso, seja curiosa. Estude o que está acontecendo com você. Exercícios diferentes, efeitos diferentes. Se você deixa a vida me levar, não sei se vou, se fico, né? Não é assim que a música fala? Não sei se vou, se eu fico, não sei o que eu tô fazendo. Qualquer um que eu faço dá certo, dá errado, não sei o que é, não sei o que não é. Quando estou fazendo funcional, às vezes a minha visão fica turva e escurece. Pode ser hipoglicemia? Se você utilizar algum medicamento que cause queda da glicose, produção de insulina ou substituição da insulina, sim, pode ser, tá? Insulina, glibenclamida, glicazida, glimepirida são os principais para fazer a glicemia cair. E aí, por que eu frisei para vocês a nota hipo e hiper? Vocês sabiam que frequentemente, é incrível o que eu vou falar, mas frequentemente tem pessoas que quando a glicose cai, acham que tem que usar mais insulina? Vocês sabiam disso? Incrível, não é? Como que a gente precisa aprender mais e estudar. Aí uma pessoa perguntou, o que fazer na hipoglicemia? Eu aumento as doses de insulina ou eu me alimento? Na hora que você está em hipo, tá sobrando insulina de alguma forma. Ou porque ela ficou a mais pelo que está acontecendo com você na sua vida, ou porque você pode ter usado a mais até errado ou gastado, né? Gasto aí muita energia no dia a dia com alguma atividade física, tá? Então, na hipoglicemia é sempre uma necessidade menor de insulina, ok? Se tiver alguma dúvida aí sobre hipoglicemia, coloca que eu respondo no final. Terceiro bloco, as insulinas. Muita pergunta sobre insulina. Uma pergunta frequente foi sobre aplicações de insulina. Dica sobre aplicações de insulina. Essa eu não vou responder por um motivo muito simples. Quinta-feira, 2 dias atrás, Agma Viane e eu, a Agma enfermeira da nossa equipe, e eu fizemos uma live que durou quase 1h30 só sobre a aplicação de insulina, o passo a passo. Ela está salva no nosso feed, no nosso IGTV. Se você usa insulina e não tem certeza se está fazendo certo, você vai lá e assiste a live, tá bom? Então essa eu vou pular. Eu uso insulina em jejum. Quanto tempo depois eu já posso comer? Meu povo, a insulina basal ou lenta, NPH, DTMI, degludeca, glargina, não estão relacionadas com a hora da comida. Estão relacionadas com o perfil de ação da insulina. Então, você pega a sua receita, entende a insulina que você usa, e aí os nossos alunos ContiCerbs, né, que é o nosso curso de contagem de carboidratos para quem tem diabetes e familiares, que começa lá no básico do que é diabetes e vai até bomba de insulina, eles falam muito isso. Doutor, eu usava as insulinas e não conhecia. Eu não entendia como que minha insulina funcionava e, portanto, eu tenho menos chance do meu tratamento dar certo, já que eu não sei. Então, as insulinas lentas não têm a ver com jejum.
Você pode até aplicar na hora que você acorda e mede a sua glicose em jejum, mas ela não precisa ser aplicada em jejum. Então, independente da hora que você aplicou, você vai fazer suas refeições nos horários habituais. Mas as insulinas regular, rápida, ultra rápida, nem vou falar inalável, porque inalável até o momento ela está saindo do mercado, para quem não sabe ainda, né? Talvez por uma associação do laboratório, talvez ela fique, mas o mais provável é que ela não será mais comercializada no Brasil, a insulina Afresa. Então, regular, rápidas e ultra rápidas, né? Regular, Lispro, Asparte, Glulizina e Fiasp, que é a Asparte ultra rápida, elas têm relação com a comida. Se você usa insulina regular, você precisa aplicar a insulina meia hora antes de comer, de começar a mastigar. Se você usa a Pidra, né, que é a insulina que é distribuída pelo governo, a glulizina, ou se você usa Novorapid ou Malog, você precisa aplicar pelo menos 10, 15 minutos antes de começar a comer, para que o efeito da insulina com a absorção da comida, eles fiquem mais grudadinhos. E se você usa a insulina Fiasp, por bula 0 a 2 minutos, ou seja, aplique e come. Porém, contudo, todavia, muitas pessoas já perceberam que esses minutinhos não funcionam para elas. Então, é importante, mais uma vez, que você se conheça, que você estude, que você entenda o que acontece com você, ok? Usar insulina errada, resultados que não são o que você deseja. Muitas pessoas perguntaram: eu uso a insulina que o governo oferece como? Vai alterar o resultado? Vai. Vai, pronto. O que mais que eu posso falar? A insulina, nos estudos, a gente só pode dizer que aquele resultado pode ser alcançado se você usar conforme orientações. Se você usa diferente, resultados diferentes. Aí você tem que saber se esse resultado diferente é o resultado que você quer. Diabetes precisa de conhecimento, mais até muitas vezes do que do próprio remédio. Diabetes precisa do exercício da disciplina, do aperfeiçoamento das técnicas, de cuidar da sua saúde. Não adianta querer chutar. A gente tem que aprender e a gente aprende todos os dias. Doutora, tenho diabetes tipo 2 e comecei a usar insulina. É verdade que é para o resto da vida? Não tenho como te dizer. A insulinoterapia para quem tem diabetes tipo 2 chama insulinoterapia oportuna. A qualquer momento, qualquer momento. Depois que você é diagnosticado com diabetes tipo 2, você pode precisar da insulina. Pode ser agora, daqui um mês, daqui um ano ou daqui 30 anos. Porque depende das circunstâncias do momento que essa insulina foi prescrita, tá? Mas não é verdade que todo mundo que começa a usar é para o resto da vida. A verdade é que muita gente que não está usando já deveria há muito tempo estar utilizando a insulina para alcançar as suas metas e tá aí, ó, fugindo da insulina. Doutora, o peso é importante no ajuste da dose de insulina? Sim.
Quando você ganha ou quando você perde peso, é possível que você precise de mais insulina quando você ganha peso e que você precise de menos insulina ou talvez até nenhuma, se você tem diabetes tipo 2, obviamente, se você emagrece, tá? Então a insulina sim tem relação com a dose total diária de insulina tem relação com peso. E quem tem diabetes tipo 1 também, só não vai tirar, né? Se a pessoa perde peso, ela pode precisar de menos insulina. Se ela ganha peso, ela pode sim precisar de mais insulina. Outra pergunta. Tenho diabetes tipo 1. Após cirurgia, a minha glicemia só dá muito elevada. Como eu devo ajustar? Gente, o processo cirúrgico, a doença, a cirurgia, o uso de um antibiótico, de um anti-inflamatório, uma infecção no hospital, tudo, um período pré-menstrual, uma gripe, um covid, uma feridinha no pé, uma alergia, todas essas situações são chamadas de dias de doença. Dias de doença. Anota aí no caderninho seus. Dias de doença. E todos os dias de doença demandam, né, períodos de estresse e demandam uma necessidade maior de insulina. Ou a sua própria insulina, se você ainda a tem, e principalmente, né, quem tem diabetes tipo 2, aí seu pâncreas vai lá, ó, descobre, puf, 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 joga mais insulina para resolver seu problema. Mas se você não tem mais a sua própria insulina e você é submetido a um estresse cirúrgico, uma cirurgia, ou a um estresse clínico, uma doença, você precisa ter ajuste das doses na maioria das vezes, tá? Ajustes esses que podem chegar na casa dos 20 a 30% a mais de insulina. E se essa condição exige, por exemplo, o uso de um corticoide, de uma quimioterapia, de um imunossupressor, né, no caso dos transplantes, você pode precisar até de 50% a mais, ou seja, de metade a mais ou até o dobro de insulina. Então, qual que é a dica? Foi submetido a dias de doença, entre em contato com seu médico. Vai ser operado? Entre em contato com seu médico. Tá doente? Prescrever um corticoide para você? Teve uma sinusite, tá usando antibiótico, tá usando corticoide? Não é que não pode usar, mas tem que ter orientação do médico que te acompanha, tá bom? O trem ficou ruim, o trem ficou feio, procura um pronto-socorro. Não vá parar os remédios de uma vez. Mas se você está dentro do hospital, é bom que você entenda, né, muito bem sobre essa necessidade aumentada, que pode durar alguns dias sim. Às vezes você recebe alta, tá até se sentindo muito maravilhosamente bem, mas você ainda tá com as glicemias mais elevadas e pode precisar de um pouquinho mais, tá bom? E o quarto bloco, que é sempre o que tem mais perguntas por aqui, né, gente? É incrível, porque a gente tem muitos seguidores novos a cada dia e as perguntas que não querem calar, né? Pessoas mandando muitas perguntas pra gente em relação à alimentação no diabetes. Pessoas vivendo ainda restrições alimentares horrorosas, que vem sua glicose subindo e passa a viver uma vida de completo não pode. Põe aí pra mim, gente. Quem tá aqui
nos seguindo e ainda está vivendo o diabetes do não posso mais nada. Não posso comer um doce, não posso ir numa festa, não posso comer um pedacinho do bolo do meu aniversário, não posso comer pão, não posso comer arroz, não posso comer nada, né? Quem ainda tá vivendo assim? Põe aí pra mim, gente. Mais ou menos, eu. Vamos lá, quero ver quem tá vivendo assim, quem já se libertou. Porque tem muita gente que já se libertou. Gente, a maioria dos nossos alunos no curso Conte Kerbis, eles entraram e começaram a aprender diabetes, porque não só porque não sabia a contagem de carboidratos, que eu vou explicar aqui para vocês. Fica por aí quem tá passando fome e vivendo de vento, né? Porque tem gente que deve estar vivendo o vento da janela, né? Porque eu nunca vi uma coisa dessa. E quem ainda está ouvindo e aceitando para si o tal de tenho diabetes e não posso mais nada. Vai pondo aí para mim que eu vou contar uma história para vocês. Eu prometi para nossa colega querida, nossa aluna médica, doutora Ellen. Ela perguntou qual foi a história na minha vida profissional que mais me impactou. Foram dezenas, mas tem uma que eu gosto muito de contar em relação à comida, a proibições, que eu nunca esqueci, né? Foi assim, eu sempre conto ela nos nossos eventos, nos cursos, porque eu acho que é muito importante vocês escutarem o que acontece com os outros, porque isso pode estar acontecendo com você. Eu atendi uma adolescente que foi acompanhada na consulta do pai e da mãe, e ela tem diabetes tipo 1, e o pai também tinha diabetes tipo 1 desde criança, né? Só que o pai já tinha lá seus 30 e tantos anos de diabetes tipo 1 e a menina tinha poucos meses de diabetes. Aí o pai já tinha seu tratamento e a filha começou a tratar comigo. E a menina chegou na consulta, ela estava com hemoglobina glicada. Na época, isso tem uns 10 anos. Ela tinha uma hemoglobina glicada acima de 10%. Isso significa um diabetes nada controlado. E uma criança, né, um adolescente, que não estava mais indo em festas, participando de excursões de escola, dormindo na casa dos parentes que costumava dormir, vivendo o não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Com muita restrição alimentar que já existia na vida do pai. Porque ele foi criado assim e ele estava tratando o diabetes assim. E ele também não estava com diabetes na meta e já tinha todas as complicações do diabetes. Na visão, nos nervos, nos rins. E quando a filha foi diagnosticada, ele ficou apavorado, mesmo já vivendo com o diabetes há mais de 30 anos. Mas a menina começou o tratamento, evoluiu, achamos as doses de insulina, começou o acompanhamento nutricional e a jornada mais importante para uma pessoa com diabetes, a jornada da educação em diabetes, a jornada do aprendizado. E dentro dessa jornada, quem mais ia às consultas era a mãe. Eu vi o pai pouquíssimas vezes no tratamento. E a menina começou a aprender a contagem de carboidratos, a comer de tudo
com base na saúde, que é a contagem de carboidratos. Aprender a terapia de contagem de carboidratos, que também é levar em consideração proteínas, que também é levar em consideração gordura, não é a mesma coisa de chutar o balde. Não é a mesma coisa de dar adeus para a sua saúde. É ignorância. Um profissional de saúde ou um nhenhenhen ficar por aí falando que quem quer fazer contagem de carboidratos, né? Ou quem gostaria de aprender uma coisa diferente, que é a contagem de carboidratos, é uma pessoa que quer chutar o balde, que não gosta de si ou não quer cuidar da sua saúde, né? Se você ouvir isso de um profissional de saúde, corre, tá, gente? Corre, porque as diretrizes, a sociedade, ninguém fala isso. Não tem nenhum lugar na ciência escrito que você tem que viver desse jeito. Mas ela começou a fazer, começou a aprender. E uns 4 meses depois, ela já estava com a hemoglobina glicada na casa ali dos 7,5. Porém, nós tivemos um pequeno problema. A menina começou a ir em festa. A menina começou a comer docinho na festa. Ela começou a viver. Ela começou a participar das festas nas escolas e o pai só com as butucas ligadas, né, olhando. E ele se revoltou. Ele não aceitava, depois de 30 anos, sem pôr um docinho na boca, sem cortar um bolo de aniversário, comendo regrado durante 30 anos e ainda tendo as complicações do diabetes, ele se revoltou e não aceitou que a filha fosse tratada comendo de tudo. Porque na cabeça dele, o mais importante era não comer carboidrato de uma forma racional. Não entrou na cabeça dele. Não entrava. E aí, ele proibiu a esposa e a filha de continuarem o tratamento comigo. Falou que não ia pagar a consulta. A madrinha da menina, vendo que a menina estava maravilhada, vivendo com saúde, cuidando da sua saúde, comendo bonitinho, fazendo as contas, usando a balança, usando as tabelinhas, usando a calculadora, falou assim: não posso deixar minha filhada voltar para a vida que ela tinha ou ter o mesmo caminho do pai. E a madrinha era irmã do pai, né? O que a madrinha fez? Eu vou pagar essa consulta e nós vamos continuar esse tratamento. E aí eles continuaram. A menina alcançou a hemoglobina glicada menor que 7%. Estava na meta, feliz da vida, contando o carboidrato. Tudo maravilhoso, a vida seguiu. Gente, alguns meses depois, eu já sabia da história do pai, né? Elas me contaram. Alguns meses depois, o pai veio à consulta, chorando. Doutor, eu vim te pedir perdão. Eu tenho mais de 30 anos de diabetes. Eu já estou com a minha vida muito comprometida pelo diabetes. Eu não alcancei a meta do meu controle do diabetes que a minha filha alcançou com você. E eu vivo uma vida horrível, terrível, triste, só cheia de não posso isso, não posso aquilo. Minha vida foi um não pode. E não é essa vida que eu quero mesmo para minha filha. E não é a vida que eu quero ter mais. Então eu vim aqui hoje para mudar de profissional de saúde. Eu quero ser acompanhada e eu quero fazer o mesmo tratamento que a minha filha está fazendo. Foi muito difícil para ele, depois de 30 anos, desapegar das proibições.
Foi muito difícil para ele aceitar que ele ficou mais de 30 anos vivendo uma vida muito restrita. Ele aprendeu a contagem, ele fez a contagem com a filha, ele foi inclusive para a bomba de insulina, ele estabilizou todas as complicações e ele deixou para trás um passado que não lhe pertencia mais. E essa história, que a Ellen pediu para eu contar a história que tivesse me impactado mais, foi uma das histórias que mais me impactou, porque foi o poder da crença. O poder que a crença do que as pessoas acreditam entra dentro da sua casa. Então, quem não conhece do diabetes, ou o profissional de saúde que também não conhece, às vezes ele põe na sua vida, na sua cabeça, dentro da sua casa, um conceito sobre o diabetes que pode acabar com o seu emocional. Então, gente, pelo amor de Deus, se você ainda está vivendo, não posso ser feliz, não posso ter filho, não posso casar, não posso comer arroz, não posso dormir na casa dos outros, não posso viajar, não posso comer um pedaço do bolo do meu aniversário, não posso. Deixa isso para trás. Tratamento do diabetes não é um tratamento de limitações, não é um tratamento de restrição, é um tratamento onde, se você colocar a sua saúde física e mental como seus bens mais preciosos, o que vai ficar do diabetes é só um complemento. O medicamento, a monitorização glicêmica. Porque a base do tratamento do diabetes, gente, é comer bem, é dormir bem, é parar de fumar, é fazer exercício físico. Essa base do tratamento é a saúde para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, até para o seu cachorro, gente. Até os cachorrinhos têm que comer direito, fazer exercício físico. É para todo mundo. Então, encare o tratamento do diabetes dentro da sua família como o tratamento de base que todo mundo que quer ter saúde precisa ter. Não deixe as crenças negativas, entrarem dentro da sua casa. Rebata isso. Se a pessoa vira para você e fala assim, coitadinho do seu filho, coitadinho, vai morrer cedo. Você tem que parar e falar, esta pessoa não entende de diabetes. Ponto. Deixe as opiniões dela e as crenças dela com ela. Não viva essa vida que essa família que eu contei a história viveu. Porque você pode acabar com a sua vida emocional. Entrar em depressão, ter crises de ansiedade, até de pânico. Tem gente que tem síndrome de pânico quando pensa em uma festa. Por causa de comida gostosa. Eu nunca vi isso, gente? Porque comer é tão bom, Comer é bom. Comer é social. É alegre sentar em torno de uma mesa. Seja João ou seja Chico, comeu demais, como diz o povo, encheu o bucho de comida, vai colher as consequências de comer, encher o bucho de comida. Tenha diabetes ou não. Então, cuidado, use essa história e lembre dessa história para não deixar que as crenças dominem a sua vida. Então, se você está vivendo uma vida de restrição, vá aprender como cuidar do seu diabetes. Se você está vivendo uma vida apavorada pelo medo da complicação do diabetes, vá cuidar da sua saúde. Deixa de lado o diabetes e pensa assim, se eu não tivesse diabetes, o que eu precisaria fazer para viver uma vida muito saudável?
Faça isso para você ver se você não vai ter uma vida maravilhosa com diabetes. É só você fazer isso. Se você conseguir pensar e deixar o diabetes aqui e a saúde aqui, e preocupar com isso aqui, você já tratou quase tudo aqui. E a contagem de carboidratos é, dentro da parte da alimentação, a terapia nutricional que nós temos, validada cientificamente, baseada na saúde, baseado na opção de escolha. Eu falo muito com os meus pacientes, a contagem de carboidratos vai muito além de poder comer o que você quer e gosta. É você ter o direito de escolher o que você quer comer. O direito de escolha, ele é liberdade. E você pode escolher não comer, tá tudo certo. Contagem de carboidratos não foi feito só para comer para mais. Foi feito principalmente quando você quiser comer para menos, para você não ter os dessabores que, se você usar insulina, por exemplo, você pode ter. Se você usa medicamentos orais para o diabetes tipo 2, você também precisa aprender contagem de carboidratos, aprender sobre diabetes, aprender a se cuidar. Se você, dentro do seu contexto de tratamento, você faz, por exemplo, uma dieta low carb, lembrando que low carb não é sem carboidratos, ok? É uma diminuição do percentual das calorias necessárias para você vindas do carboidrato, ok? Mesmo quando você faz uma dieta low carb, se você associar com a contagem de carboidratos, você terá resultados melhores. Então, seus resultados sempre serão melhores quando você tiver o direito de escolher. E aí, teve muita pergunta assim: eu posso comer fruta? De qual fruta eu posso comer? Eu posso comer pão? Tem que ser integral? Eu posso comer arroz? Tem que ser integral? É permitido comer feijão? É permitido comer tapioca? Gente, é permitido comer de tudo que não seja venenoso. Não é? Vamos ser claros, não pode ser venenoso, o resto você pode. Porém, você precisa aprender cuidar da sua saúde nutricional, aprender a fazer a contagem de carboidratos, que é para todas as pessoas com diabetes. Não é só para quem tem diabetes tipo 1. Não é só para quem usa insulina. A contagem de carboidratos é para todas as pessoas com diabetes. E você, quanto antes você souber disso, menos chance você tem de viver uma vida de restrições como essa família que eu contei história. Não deixe isso acontecer com você. Aprenda, estude, faça seu caderninho, acompanhe os stories, porque também tem muito aprendizado para vocês nessa jornada. Um beijo para vocês.